Hoje a gente vai continuar não, mas vai começar a inserir uma outra perspectiva que talvez foi a que mais me incomodou na vida, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, desde jovem, que era a ideia de... Eu acho que eu falei isso já no primeiro seminário do ano passado, do semestre passado, que era a ideia de hoje em dia e antigamente, que a gente conversava um pouco antes, que uma espécie de olhar para a história, olhar para os fenômenos humanos, olhar para os sintomas, para os quadros patológicos, olhar para a cultura, para a organização da sociedade a partir de um critério temporal. Como se, às vezes a gente não questiona isso, a gente não questiona os nossos questionamentos, como que a gente constrói as problematizações. E me pareceu, nos últimos tempos, que algumas noções precisam ser desconstruídas para a gente conseguir problematizar o que a gente está tentando fazer, é desconstruir essas noções de psicopatologia, essa noção de doença e tentar propor, e noção de normalidade mesmo, esses critérios, e aí são várias frentes de trabalho que a gente vai tentando desconstruir, que eu vou retomar depois com vocês um pouco, mas hoje a gente vai pensar um pouco nessa noção de tempo. Existem nos estudos, pessoal, tem ninguém da história aqui hoje, adoro sempre perguntar, tem alguém da história? Tem um negócio, em filosofia da história, na verdade, que é um negócio de fazer análise das sociedades. E aí tem vários teóricos, isso no início do século, que faziam assim, como se as civilizações tivessem um curso, todas as civilizações. Então tem os historiadores que falavam, os gregos era assim, aí tem determinados acontecimentos, a civilização chega aqui, depois ela tem um declínio. Aí a humanidade como um todo está cada vez mais indo para o progresso, a humanidade, a história da humanidade. Às vezes tem outras perspectivas de história que são declinistas, que às vezes a gente fala pessimista, mas é um pouco pejorativo, né? Mas são modelos de enxergar a história como um fio condutor. E hoje a gente vai ver como, a partir de Darwin, se oferece uma possibilidade nova de pensar a história. Vai ver mais para o final que possibilidade nova é essa, mas antes a gente vai tentar ir dando uma olhada em como outras noções de história estão por trás dos modelos de psicopatologia que a gente utiliza. E aí, para começar, o título que eu coloquei, acho que está aí na folha de vocês, lá no título, em cima, que são os efeitos do darwinismo na noção de tempo e de história. E aí eu fiz para a fala de hoje 3 epígrafes, aqui em cima, assim, ó, bonitinhos, que são os 3 primeiros textos, os 3 primeiras citações que vocês têm. Cada um desses textos são trabalhos sobre o pensamento evolucionário do Darwin. E os 3 apontam uma linha em comum. O primeiro deles é que Darwin propôs um sistema que se engajou desde muito cedo na construção de um edifício científico que conduziu a percepção do reino animal como produto de um devir, como produto de um acaso. Como se, quando você tem essas linhas dos cursos dos acontecimentos, tem um negócio que a gente faz muito em aula de história, né, que é aquela linha do tempo, tem um negócio assim, né? Mas se você, isso é, história da história, quando você vai jogar uma filosofia em cima disso, fazer uma filosofia da história, aí que acontece essa linha do tempo, tipo, ir pra cá, ou tá estável. Alguns autores vão falar que ela se volta, né? A sociedade está voltando para estados mais primitivos. Várias análises. Quando você pega, por exemplo, a análise da conjuntura política hoje, as pessoas falando que estamos vivendo em tempos de barbárie. Vocês já ouviram essa expressão. Essa expressão conota, eu sou ruim nisso, mas ela dá a entender que existe um tempo melhor e um tempo pior. Aparentemente ela é ingênua, e ela é a pessoa que está fazendo, mas ela entra em algumas consequências para a construção da psicopatologia. O Darwin acaba desconstruindo isso, como se a gente não pudesse fazer linhas teóricas, linhas de andamento. Porque ele começa a ter um devir, o processo de construção vira assim. Aí outra passagem do Ernest Mayr, que é um cara bastante utilizado hoje nos cursos de biologia para pensar sobre o pensamento biológico. É um cara que é responsável por um negócio chamado síntese moderna, que juntou os trabalhos do Darwin com as pesquisas da genética do início do século XIX.
que vai começar a observar que quando você olha para uma espécie a partir de Darwin, você vai olhar que ali tem uma história que é anterior à história desse sujeito, uma história da espécie, uma história evolutiva. E aí uma última citação, que é que a partir de Darwin, as ciências da vida começaram a construir explicações históricas, as quais têm sua fundamentação no fato de que os organismos são literalmente criaturas históricas, a história é construída neles. Se você observar a forma como Darwin vai tirando conclusões sobre a história das espécies a partir da observação de elementos anatômicos, então ele vai observando elementos que são mais complexos, menos complexos, mais desenvolvidos, derivados de outros seres, ele também começa a inserir essa possibilidade de enxergar nos organismos uma história. Dá para acompanhar isso? E o que o Freud faz na clínica? Psicanalistas, psicólogos. O que o Freud faz na clínica? Ele trabalha com essa relação temporal, assim? Hoje eu não estou mais lendo, vocês estão vendo? Então a gente vai conversar. Como é que a gente pode comparar o trabalho do Freud ao trabalho de quê? Que o Freud faz essa comparação dele mesmo. Arqueólogo. Alguém que vai buscando coisas de um passado aí. E aí isso é uma nuance muito importante na psicanálise, porque o Freud é um arqueólogo que está fazendo duas linhas de investigações históricas. E aqui vem uma herança da biologia evolutiva. Uma que é ontogenética, que diz respeito à história desse paciente desde o momento que ele nasceu. E o Freud também está fazendo uma história filogenética, que é a história anterior desse paciente e que determinou a estrutura ou o modo como essa pessoa vai se comportar. A gente acha super genial a escala evolutiva que Freud apresenta nos 3 ensaios para a matéria da sexualidade, que é fase oral, anal, fálica, né? Genital, latência, enfim. Não sou bom em esquemas, mas tem uma organização, isso daqui ele está amparado na biologia evolutiva, que também estava observando... Genital é depois, né? Fálica, latência, genital só na adolescência. Tá. Bom, latência. Oral, anal, fálica, latência e genital. Vejam. Então, o Freud também está fazendo uma espécie de desenvolvimento filogenético que vai dando marcas na vida da pessoa. Então, quando a pessoa está tendo experiências ontogenéticas, experiências na vida dela traumatizantes, ela acaba regredindo a partir de um modelo filogenético. Ela vai regredir em lugares já determinados. Então, ela vai ter fixações orais, fixações anais, etc. Então, o Freud já tinha um cara que escreveu um livro um pouquinho antes do Freud, que conta a história da natureza a partir dessa escala aqui. O Freud, eu acho que ele cita ele uns anos depois, mas é bem assustador de ler o livro porque parece um pouco os 3 ensaios. Não, assim, toda a riqueza de argumentos dos 3 ensaios, mas curioso. Coisas curiosas. Então, vou ler um pouquinho, era mentira que eu não ia ler. Pensamos as possibilidades de considerar as doenças mentais como coisa outra, como modelos de funcionamento que escapam da realidade e da idealidade da vida suposta pelas teorias. Então a gente sempre está tentando olhar a doença mental como um desafio a uma essencialização da vida, como se a vida fosse perfeita. Dado que existem sempre doenças mentais, parece que as doenças, as psicopatologias fazem parte da própria existência. Essa idealidade da vida, então, que a gente percebe, subjacente às construções teóricas da psicologia, da fisiologia, tendem a visualizar a vida, então, a partir de modelos. Como a gente viu nos seminários anteriores, são modelos vindos da biologia evolutiva baseados nos taxons, na taxonomia, variedade, espécie, gênero, ordem. Então, você vai fazendo modelos para entendimento da vida. E nisso tudo, o que a gente vai mapeando? Que tem uma ambição científica aí, reducionista, de você dizer que a vida pode ser reduzida a uma classificação bem esquemática
Então há uma ambição positivista na visualidade das formas vivas, há uma pretensão maquínica, uma ideia de que há uma máquina aí, uma ilusão de que nos comportamentos de tal ou qual forma, e que consequentemente ocorrem de tal ou qual forma, e que desse modo a gente consegue restaurar e fazer terapêuticas, em reverter modelos de existência. Nesse sentido, se a gente quiser desconstruir leitura sobre o psicopatológico, o que falei no início, a gente precisa desconstruir outras coisas. Não só propor uma nova leitura da doença, mas a gente precisa arranjar novos meios de considerar. E como a gente falava antes, talvez começar a considerar sofrimento psíquico, que é uma palavra que ajuda, ou sofrimento, né? E não um trabalho sobre a esquizofrenia, né? Ou um trabalho sobre a depressão. Né? Isso abre um buraco enorme, porque a gente não sabe muito o que fazer, porque daí você não tem operador para entender o que está acontecendo ali. Mas a impressão que eu tenho é que esses operadores, tipo, esses conceitos, depressão, bipolaridade, psicose maníaco-depressiva, etc., eles talvez não ajudem tanto como eles parecem ajudar. Eu tenho a impressão que eles estão atrapalhando. Depois eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que mostra um pouco isso na prática. Bom, então a gente precisa arranjar novos meios de considerar. E se você for olhar para a história da psicanálise, nas revisões que a obra do Freud foi recebendo ao longo do tempo, então se você vai olhar a história da psicanálise, tem a escola do Freud, a vienense, nos primórdios da psicanálise, depois tem a escola francesa, que fala dos psicanalistas franceses, aí tem a escola inglesa, a gente pode até dizer que existe uma escola brasileira, assim, não a EBP aqui em Curitiba, mas uma escola, um modelo de pensamento brasileiro da psicanálise, o modelo da USP, o modelo da PUC, então todo mundo está, mas quando você vai pensar nessas escolas de formação, o que você vai percebendo é que o que a gente sabe, que a gente anda por aí e vê, elas não se dão, as pessoas não dialogam, geralmente, pelo menos muitos conhecidos que eu tenho não conversam com outros, ou conversam, mas só amenidades, você não vai falar sobre questões teóricas. A gente pode pensar nisso, que as pessoas são más, estão querendo brigar entre elas, talvez sim. Mas talvez o que está por trás disso também são tentativas, então, de resolver problemas da psicanálise que uma acha que a outra não está resolvendo, então propõe novos modelos conceituais. Então, uma acha que o Lacan vai muito para a perspectiva alguns falam, né, da ausência de corpo, outros vão falar da perspectiva da linguagem, outros vão falar que no Freud mesmo a metapsicologia estraga tudo e que o Winnicott é quem faz uma coisa mais da realidade, sem tanta abstração. Acho que está todo mundo, de algum modo, apresentando elementos contrários. Outros vão criticar a psicologia do ego, do Hartmann, do Erich Fromm. Então, as pessoas estão brigando. E aí, quando a gente vai percebendo, se você olha com franqueza, sinceridade, honestidade dos argumentos, você sabe que ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. O máximo que vai acontecer é surgir uma nova tendência. E quando a gente vê esse tipo de movimento acontecendo, a impressão que eu tenho, essas pessoas estão discutindo, estão tentando entender talvez algumas fragilidades dos primórdios da psicanálise ou umas questões estruturais da psicanálise que precisam ser abandonadas, talvez, para a gente poder avançar no debate. Cada uma delas abandona coisas diferentes. Né? E diz, não, a gente precisa abandonar isso, a gente precisa abandonar a metapsicologia, ou a gente precisa se apegar à metapsicologia, a gente precisa pensar no ego, né? Nas perspectivas do ego, a gente precisa pensar na linguagem, a gente precisa pensar... Então, cada uma, mas todas elas estão de boa fé, com boas intenções, tentando resolver problemas clínicos. E aí vem uma questão, assim, que é, será que essas brigas não querem dizer que, na verdade, essas questões não estão bem colocadas, que as perguntas estão num nível de impossibilidade de resposta? Talvez a gente possa fazer outras perguntas sobre por que a gente está brigando, por que a gente está dizendo que umas estão psicopatologizando, outras não estão, porque umas estão massificando, outras não estão, porque isso dentro da própria psicanálise. Se a gente for abrir para as outras perspectivas teóricas da psicologia, a coisa vai para outros lugares. E eu acho, a gente tem pensado, que para a gente possa sair desses lugares, a gente tem que voltar e ir para uma coisa mais anterior, que é um negócio que a gente tem tentado defender aqui ao longo dos últimos tempos, que são algumas ideias que são subjacentes à psicopatologização da vida. Essas ideias são subjacentes à psicopatologização da vida, não sei se vocês lembram que a gente estava conversando, uma delas é a ideia de natureza humana,
que o modelo de natureza humana, ele serve de baliza para você dizer o que está ok e o que não está. O entendimento de ser, o entendimento de ego, o entendimento de sujeito. O que está enfraquecendo, talvez, as construções, são entidades, essências, conceitos essenciais. Essenciais não que eles são fundamentais, essenciais porque eles portam uma certa essência. E que daí, quando você vai ver as brigas entre as escolas de psicanálise, estão discutindo, né, a partir de elementos clínicos, da prática de cada um, mas estão trabalhando, operando com conceitos. E muitas vezes estão entendendo esses conceitos como portadores de uma essência. Sem perceber que os conceitos psicanalíticos também são fruto de uma construção. Que nem a gente falava, pulsão, ou libido, ou instinto, o inconsciente. Pulsão, instinto, inconsciente. Na prática isso não existe. É um conceito. Você diz que você organiza um conjunto de fenômenos. Um conceito como o conceito de liberdade, por exemplo. Isso, né? Que é a liberdade. O que é a liberdade? Então, você pega várias coisas e diz, é isso a partir de agora. Então, são tentativas de apropriação das coisas. E às vezes o debate começa a ficar tão conceitual que parece que as pessoas estão acreditando nos conceitos. E perderam a noção do que acontece na prática clínica. Assim. E em vez de olhar para o paciente ou para o cliente, dependendo, vai olhar conceito. Então é comum às vezes a gente fazer supervisão e a pessoa falando, eu vi ali o Édipo, ou uma questão com o pai que está aparecendo, que remonta uma reatualização da infância. O pior é quando isso acontece fora ainda, né? Desse contexto que possibilitaria que a gente fizesse uso desses conceitos. Né? Como assim? Me parece que que esses conceitos são criados nesse contexto da clínica. Então, quando a gente trabalha esses conceitos ali me parece que eles têm mais razão de estar, digamos, né? São operadores, digamos, que nos permitem pensar aquela relação. Sim, você circunscreve fenômenos clínicos a partir disso. Agora, quando a gente pega isso, coloca, por exemplo, sei lá, interpretação selvagem que chama, né? Começa a conversar aqui e aí eu interpreto algo que ele disse falando que é o Édipo, isso acontece também, né? Porque é pior ainda, porque aí você não só está dizendo que a coisa existe mesmo, mas existe em qualquer situação, em qualquer contexto, de qualquer forma, né? Então, isso não quer dizer que existam mecanismos de recalque, de esquecimento, e de que você esquece as coisas e que estão lá na sua memória. Isso existe, talvez existam. Existem esses fenômenos, existe sonho, existe sentido no sonho, que a gente pelo menos lê, né? Atribui sentido ao sonho. Existe ato falho, existe xiste, essas coisas aparecem. Né? O que está fazendo essas coisas acontecer? Existe uma civilização, existe, como chama, a figura do líder, identificação com o líder, fenômenos de carisma, de ódio, que o Freud vai circulando por isso. Né? Isso a gente percebe, mas o que me parece que começa a ter problema quando a gente está discutindo a psicopatologia é que daí a gente vai trazendo esses conceitos como eles portassem essência. Então, são mecanismos de repressão instintual, né? São, enfim, o que é a pulsão mesmo, né? O que é o aparelho psíquico, o que é o ego, superego, id, isso, né? O que é? Enfim, são palavras que estão circunscrevendo fenômenos. E eu acho que que não estamos negando a existência desses fenômenos. Mas aí na briga começa a ter uma essencialização disso. Aí eu acho que a gente vai começando a fazer dois tipos de registros aqui. De coisas que a gente tem que eu fiz uma espécie de um esqueminha, assim. Tem coisas que se a gente quiser, se fosse fazer uma pergunta, né? A gente quer desconstruir entendimentos sobre o patológico. Estou escrevendo em grego. Patológico. Se a gente quiser desconstruir entendimentos sobre o patológico, né, dizer que eles são frutos de arranjos conceituais, e tem questões culturais, a gente precisa então fortalecer alguns argumentos e outros enfraquecer. Pelo menos é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado aqui. Um dos que a gente está tentando enfraquecer
eu acho, desde os primeiros seminários, é uma perspectiva assim de idealidade da vida. A partir do momento que você vê os elementos dos seres na perspectiva idealista, você tem mais possibilidade de encontrar fragilidades e coisas que não correspondem a esse modelo ideal. E aí isso daqui gera uma coisa, quando você começa a considerar que a vida tem uma certa organização ideal, os seres. Você começa a fazer, começa a ter uma pretensão é com S? Classificatória. Porque o que é a classificação? A classificação parte de uma prerrogativa de que existem grupos unificados, de algum modo. Ao contrário, né? Desculpa? Fortalecer a idealidade. Isso é um ato falho. Aí a gente pode perceber, fazer uma leitura disso a partir do inconsciente ou algum novo dispositivo. Você acha que é mais um problema do método que é usado para essas pessoas ou outra pessoa mesmo? Um erro de interpretação, de pretensão, ou de achar que ela entende aquilo ali mesmo, assim, que a patologia existe realmente, ou é um erro metodológico mesmo? Eu acho que é a forma como a gente está construindo as noções. Isso, tem essa impressão. Essa pretensão humana reflete na própria construção do conhecimento. Tipo, quando você pega os manuais de classificação de doenças, eles têm um modelo de idealidade. A gente viu umas semanas atrás o que era depressão. A gente viu algum quadro, enfim, e ele parte de um pressuposto super idealizado, né? Aí a gente vai brigando, às vezes eu tenho essa briga às vezes com a psicanálise, porque nos papos de corredor, de cozinha, de rua, a gente usa operadores que são um pouco classificadores, né? Ele é um psicótico. É um psicótico com traços perversos. Aí, assim, eu consigo entender o que a pessoa está falando, etc. Mas eu acho que isso... Eu tenho dúvidas de se isso está ajudando na direção da clínica. Mas são debates que eu apanharia muito. Mas isso, assim, eu fico pensando que na minha área não é psicologia, mas isso vem da própria construção do conhecimento do método científico, assim, né? Da ciência mesmo. Sim. Que vem lá, tipo, sei lá, se for pegar lá o Thomas Hobbes, que ele falou lá do Leviatã, que era tipo, o homem era uma máquina e tal. E daí, assim, a galera vai perdendo perspectiva de que a ciência, o método científico é um modelo. É um modelo, isso, essa palavra é ótima, é modelo. E daí, só que modelo. Aconteceu faz muito tempo, tá muito enraizado, pra mim, né? Tipo, tá muito enraizado o Freud, por exemplo, a pessoa acha que aquilo é uma coisa concreta mesmo. Não é só um modelo. E ela começa a construir em cima daquilo. E começa a virar tipo, um negócio meio anônimo. Assim. Então, encontrando palavras para nomear o que a gente está querendo dizer. É isso. Você começa a virar um Freud da metapsicologia, que é o Freud de 1915, que tem aqueles livros curtinhos falando do narcisismo. Quais são os livros da metapsicologia? Luta e Melancolia, Pulsões, Destinos da Pulsões. São quando Freud tenta fazer modelos, né? Mas pro Freud, ele anuncia no início desses trabalhos que aquilo ali é heurístico, que aquilo ali é conceito, é convenção. Que ele está utilizando provisoriamente para enxergar algumas coisas e que merecem ser substituídas. O Freud anuncia isso muitas vezes na obra dele. Então, assim, o Caio falou que se o Freud estivesse vivo hoje, quem ele seria? Estava trabalhando com neurociência. Que se você for olhar, a neurociência, ela está trabalhando com uma metapsicologia, tipo, de alguma forma, assim, com modelos, operadores essencializados e tal, né? Tipo, da agressividade, o ódio, a psicopatia, essas doenças inventadas, a capacidade de empatia, né? São conceitos. Daí você diz capacidade de empatia, faz um PET
fluxo sanguíneo da pessoa, mostrando algumas imagens para ela, e conclui, faz uma outra abstração, dizendo que é ciência. Para mim parece uma falta de perspectiva mesmo, assim, de você conseguir enxergar que aquilo foi construído por um cara pensando ali. Sim. E não necessariamente é uma coisa que existe, não existe um frasquinho dentro da cabeça da pessoa que está mais cheio de psicocidade, coisa parecida. A semana passada eu tinha trazido 2 citações, que era de como a classificação para os biólogos é evidente que ela é classificação, que ela é modelo, que ela não reproduz a realidade. Eles têm essa variante. Para eles é super evidente, não, a gente só está classificando, mas isso daqui, inclusive a classificação dos animais hoje na biologia tem várias áreas, então você classifica do ponto de vista filogenético, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista, sei lá, homeostático, hormonal, então tem vários modelos. Esse último é uma viagem que eu falei, mas tem classificação do ponto de vista genético, tem classificação do ponto de vista anatômico, é que está gravando, né? Daí fica mais cuidador. Mas tem várias linhas de classificação, e por ter várias linhas, as pessoas não necessariamente brigam, você é dessa linha. Não, tipo, para eu entender esse fenômeno nesse momento, eu preciso desse modelo classificatório, mas eu estou o tempo inteiro ciente de que ele é convenção, que ele é convencional. E o Freud também fala muitas vezes ao longo do trabalho dele. O Loparic, que era um professor que dava aula aqui, tem muitos trabalhos sobre isso. Ele fala da aplicação da heurística kantiana na obra do Freud, que é esse modelo, essa ideia de fazer conceitos para você avançar, para você conseguir ler os fenômenos. Mas ter ciência, ter tipo noção de que isso é conceito, parece que se perdeu um pouco. E aí isso impacta na psicopatologização da vida. Nesse sentido, então, essa pretensão classificatória vem desse modelo idealizado e que parece, assim, que o que a gente almeja criar, e daí na correção terapêutica, agora pensando no quadro lá que está com algum problema, tenta fazer uma espécie de substituir, tirar elementos dessa pessoa que não são eficazes na cultura para colocar outros. Então, você substitui uma pessoa que, dá o exemplo da escola, assim, que é comum, né? Que tá uma criança que sei lá. Eu sempre falo da criança que se agita, eu queria mudar um pouquinho esse exemplo, mas vou dar o exemplo da criança que se agita. Então, você substitui os comportamentos dela que se agitam, não vou dar os exemplos da Kathleen. Você substitui. Ou então vamos pensar numa criança que ingere as fezes numa escola. Você fala assim, o que a gente precisa eliminar desse comportamento? E o que a gente precisa colocar no lugar? Então a gente trabalha um pouco nisso, assim, nessa perspectiva. Então você tem um objeto específico que você quer tirar dali e colocar outro. E aí, às vezes, a gente acaba tirando o humano que tem a expressão, em alguns casos, você tira o que é a expressão mais autêntica e singular da pessoa para colocar dentro de um padrão aceitável. Né? Tipo, uma criança que contesta muito o professor em sala, ela vira transtorno opositivo desafiador, e aí você tira esse oposição positivo desafiador e coloca outra coisa no lugar, que é a obediência, subserviência, respeito à autoridade, etc. Mas se chama isso de comportamento humano, social, cultural de uma criança de bem, né? Então tem uma perspectiva que eu comecei a ler um livro essa semana chamado Filosofia Ciborgue. Muito legal, eu li poucas páginas, mas já deu para ver algumas coisas que ele vai falando dessa perspectiva de você tirar, de você maquinizar alguns comportamentos que estão deficitários. Ele vai dando exemplos de atletas paralímpicos que colocam próteses, e aí às vezes as próteses fazem com que ele corra mais rápido. Ele dá um caso de um cara que, não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, mas que ele corria mais rápido que os atletas que tinham as duas pernas. E aí ele entra com um processo e diz, eu quero competir com as pessoas normais. E é negado. Porque ele fica, enfim... Daí ele vai dando outros exemplos de outras pessoas que vão ficando supra-humanas, sei lá, porque vão aprimorando elementos a partir de uma intervenção maquínica. Você vai... porque
de algum modo você essencializa algumas coisas e acredita que você pode substituir. No caso de uma perna é bem fácil de imaginar, né? Mas no caso de outras perspectivas, por exemplo, autismo, o que você vai fazer, o que você vai colocar no lugar, que é o quê? Escovar os dentes, fazer a criança ter autonomia para fazer suas funções, enfim, é sempre com relação a uma cultura, e aí você sempre vai tirando elementos mais particulares do comportamento do sujeito. E aí ele cita isso, o exemplo que ele dá da filosofia ciborgue que começa o livro é do Robocop. São todos muito jovens, vocês não sabem o que é Robocop. Sabe o que é Robocop? O Kathleen sabe o que é Robocop. Alguém lembra o que é o Robocop? Sim, que é a essência da... O que é a essência? Passava na sessão da tarde, em Detroit, né? Conheço a referência. Ele tipo tem a boca mantém, o aparelho fonador mantém, mas aí o olho é substituído por um olho biônico, ele tem um software que funciona, mas ele tem um cérebro basal, um braço, acho que é amputado até para ele ter 2 braços mecânicos. Atualmente que a gente vai alcançar a imortalidade assim, né? Então, eu acho que o Robocop já era um negócio que falava, nós chegaremos à imortalidade fazendo esse tipo de substituições e tal. Troca por um... Isso, Tem essa fantasia, né? É bonita. Não sei se é uma fantasia. Não, enquanto o Silvio Santos não morrer, a gente vai acreditar. É uma loucura, mas assim, não sei se é imortalidade, mas eu acho que é possível que a gente consiga viver muito mais. De fato, as pessoas que fazem transplante, por exemplo, aumentam a expectativa de vida com relação ao órgão anterior que elas tinham, né? Um outro humano, né? Então, acho que tem essa ciborguização, né? De aspectos bem de órgão. Né? E aí, quando a gente vê ciborguização, é termo novo na história da filosofia, ciborguização, estamos inventando agora, mas quando vê esse processo de formar ciborgues, né? É muito fácil imaginar do Robocop, que tem características humanas, elas vão aparecendo ao longo do filme, ele vai lembrando, tem alguma coisa que desorganiza ele quando ele lembra da mulher dele, quando ele vai na casa lá. E também tem coisas que são programadas no cérebro dele para ele não atacar algumas pessoas, que são alguns políticos ou gestores corruptos. Não tem alguma coisa assim no filme? Então, assim, o processo de transformar ele no ciborgue não é só para ele ser um policial e acabar com a criminalidade, mas é também para ele não enxergar outros crimes. Tipo o crime dos chefes dele. Do sistema corrompido da polícia. Faz muitos anos que eu não vejo filme, mas tem um pouco essa mistura. E aí onde a gente enxerga uma ciborguização que ela só é possível a partir dessa ideia de idealidade da vida? No caso do campo do mundo mental. Onde que a gente enxerga essa construção de Robocops no campo mental hoje? Acho que algumas terapêuticas comportamentais. O que eu tinha pensado foi essencialmente nisso. Que as terapêuticas comportamentais, a proposta é justamente de capacitar as crianças para emitirem comportamentos adequados. Uhum. E como que é aquele procedimento famoso? O ABA. Abacadá? Não, o ABA. Abacadá é exclusividade mesmo. Tem ABA no trabalho? Não, pessoal. O ABA trabalha bastante com autismo, né? Sim. Acho que é desenvolvido para É autismo. desenvolvido para autismo. Em alguns lugares pretende ser a terapêutica única do autismo, porque é a única que... A briga deles é... Então, é a única... eficácia, comprovar a eficácia. A única com eficácia comprovada. Eficácia de quê? Né? E se você for olhar, né, alguns métodos comportamentais, algum mais antigo, eu trabalhava com o Teach há muitos anos atrás, e ele é complicado. Eu acho que parece parecido. É bem parecido. É uma evolução, desevoluiu. Evoluiu. É o raio-x.
Então, o que a gente parece que existe hoje, uma das coisas que eu considerei uma simbolização aqui preparando para hoje, era a ideia da indústria farmacêutica, porque nela a gente consegue enxergar uma intervenção no material, no corpo, assim, né? Embora, claro, que um procedimento comportamental vai fazer uma intervenção nos fluxos sinápticos da pessoa. Mas, assim, você colocar uma substância e não fazer uma repetição, mas por substância, né, é uma espécie de ciborguização. Entre 2013 e 2012, aumentou em 720%, 730% a prescrição de Ritalina, que é um remédio para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Acho que isso é assim, além de ganhar muito dinheiro com isso, né, você ganha muito dinheiro com isso daqui. Diz assim, quais são os comportamentos que você precisa retirar? Então aqui você tem essas drogas, é tipo Admirável Mundo Novo, só que assim, a gente sabe que não funciona, porque essas crianças elas são resistentes, elas tipo conseguem burlar o sistema, ainda bem. Elas são opositoras até ao remédio. Opositoras ao remédio, aí tem que se opor mesmo. Uhum. Aí eu trouxe para vocês de onde saiu esse dado, que é a citação número 4. Que é uma tese, a tese de doutorado em saúde coletiva, é uma psicóloga que fez. E aí, no meio aí da conclusão dela, não foi possível identificar o quanto os efeitos positivos que as pessoas relatavam no comportamento das crianças do remédio podiam ser o resultado de uma sugestão psicológica. A análise qualitativa dos dados também revelou que o uso do estimulante ora era vivido como um tratamento para TDAH, ora como um aprimoramento cognitivo. Era essa citação que eu precisava para fundamentar meu argumento ciborgue. Né? Um aprimoramento cognitivo. Então não é só você restaurar o sujeito para a natureza dele, mas é você potencializá-lo mesmo, dar o melhor. Tal ambiguidade parece ser o reflexo do discurso médico ser o principal meio para justificar o uso do remédio, sem precisar questionar aspectos emocionais, sociais ou éticos para alcançar uma melhor performance cognitiva. E aí o que a gente vinha falando da ideia do meio, como a relação com o meio, como a cultura, a sociedade, interferem na atribuição de doença, e quando você vai essencializar a partir de remédios e classificações, você deixa e desconsidera o entorno afetivo, emocional, cognitivo, afetivo, emocional, familiar, cultural dessa pessoa. Que nem a gente viu no DSM naquele transtorno, que quando a gente for olhar os aspectos culturais, eles não eram culturais na prática. Eu não lembro que transtorno que era. Aí eu coloquei isso já me trouxe uma citação do Canguilhan no Conhecimento da Vida, que é a número 5. Se então é verdade que uma anomalia, variação individual sobre um tema específico, só se torna patológica em sua relação com um meio de vida e um gênero de vida, o problema do patológico no homem não pode permanecer estritamente biológico, já que a atividade humana, o trabalho e a cultura têm como efeito imediato alterar constantemente o meio e a vida dos homens. Enfim, acho que isso é muito bacana, essa construção. E que se aproxima da psicanálise, quando Freud começa a observar o que causa histeria. Começa a observar que a causa da histeria tinha ordens outras, né? Que não a causa orgânica ou só cognitiva, ou só de pensamentos conscientes. Tentativas de decifração mecânica da vida que acabam ignorando, então, a palavra, a representação, as formas de existência que não estão no corpo, mas que estão no entre, que estão nos fluxos, nas trocas, na comunicação. Então, esses modelos não contemplam a representação, não contemplam a palavra, não contemplam o que existe no entre. Como afirma, então, Thierry Auquet, daquele livro que eu falei, que eu estava lendo essa semana, chamado Filosofia Ciborgue, quando se costuma demonstrar, falar dos fatos, da regularidade dos fenômenos da vida, né? A partir de Descartes, por exemplo, daí ele fala, Descartes demonstrou, você sempre vai mostrar, né? Tem um método, esse método eu consigo demonstrar que é verdade o que eu estou falando. Observa-se que, citação número 13 de vocês, de súbito, os fatos, que são as manifestações da vida aleatórias, se tornam rebeldes, impossíveis de serem reunidos sob a bela unidade de categorias.
eles tornam-se fantasmas que pairam sobre o mundo, ilusões plenas de futuro. Os fatos são fantasmas, são assombros da vida. Ao se acreditar que os fatos são redutíveis a modelos, tem-se, então, o assombro de ver que às vezes algo escapa disso tudo, quando você vai tentar categorizar. Aí o autor vai citar a Enciclopédia de Diderot. Alguém conhece isso da Enciclopédia de Diderot, esses autores? Diderot e d'Alembert, são filósofos iluministas, feministas do iluminismo, século XVII. Acho que é 17. Enciclopédia é uma espécie de dicionário, foi a primeira tentativa de juntar vários conceitos, isso, aí é a enciclopédia. Se vai fazer uma grande consulta, você consulta a enciclopédia. Barça. O Diderot e d'Alembert tinham a pretensão de colocar num livro todo o conhecimento do mundo. Era essa um pouco a ideia. Que legal, né? E a Barça é um pouco essa pretensão, né? E hoje a gente fala de Google como esse modelo de todo o conhecimento do mundo. Só que mesmo o Google não contempla, então, o que está no entre, o que está nos fluxos, o que está no aspecto afetivo. E daí ele vai falar que na Enciclopédia de Diderot tem entradas para elementos ambíguos. Tem uma categoria de elementos ambíguos que são aqueles que subvertem essas representações. E aí eles seriam a histérica, a primitiva, a débil, a degenerada, a onanista, a uranista. Que, enfim, mais tarde irão sumir as descrições das particularidades que fogem à ordem da vida e virão, então, explicações positivas, científicas para esses grupos. Mas são grupos até então inclassificáveis, que estão subvertendo a ordem das coisas. Se a gente pensar na histérica, que o Freud atende no final do século XIX, é aquele que está dizendo, esse modelo médico não está funcionando, e o Freud vem e acaba propondo uma forma diferente de enfrentamento daqueles quadros. O que a gente tem que enfraquecer? Deu muito foco para isso. O que a gente tem que fortalecer?